Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de desafio. Hoje é o 14º dia e nós vamos desenhar o Itachi do Naruto. Espero que você goste. Eu gostei bastante dessa referência, achei esse desenho muito bonito. É um desenho mais misterioso que foca no olhar do Itachi. Aqui no canal eu já desenhei o Naruto, já desenhei também o Nagato, Kakashi, o Obito, o Hagoromo, a Kaguya e o Hamura. Essa semana vai sair um outro desenho do Naruto. Então, se você quiser assistir, você pode ver os desenhos anteriores, ou você pode se inscrever no canal e ativar as notificações para você ver o desenho do Naruto. Como eu disse bem no início do vídeo, eu estou aprendendo a desenhar, então eu ainda tenho muita dificuldade em algumas partes do corpo e também em alguns detalhes e acertar a proporção. Nesse desenho, o que eu tive mais dificuldade foi com as mãos. Mas eu gostei do resultado final. Eu acho que eu consegui fazer o mais próximo possível da referência. E eu fiquei feliz com isso. Como eu disse no início do vídeo, eu ainda estou aprendendo a desenhar. Então eu sinto dificuldade em algumas partes do corpo e também alguns detalhes. Uma dificuldade que eu tenho é na proporção. Quando eu fui fazer os olhos, eu senti que eles não estavam proporcionais e que eles iam ficar desconexos na imagem. Pausa para começar a line art. No entanto, mesmo sentindo que eles iam ficar desconexos, eu decidi não fazer nenhuma alteração no esboço. Eu finalizei todos os traços do esboço e finalizando, na minha opinião, o desenho ficou proporcional, principalmente depois que eu adicionei as linhas do nariz, as linhas de sombra e também as linhas de olheira. Essas linhas, elas diminuíram, reduziram o espaço entre os olhos e não foi necessário fazer nenhuma alteração. Então, o conselho que eu dou para você, que foi o que eu aprendi nessas primeiras 2 semanas de desenho, é: finaliza o desenho, o esboço, depois você faz as alterações que forem necessárias. Não fica apagando tudo toda hora, não, tá bom? Olha, finalizei a line art, agora nós vamos começar a colorir. Para te ajudar no esboço, o que você pode fazer é o seguinte: você usa o grafite um pouquinho mais forte, por exemplo, um grafite B1, 2B. Assim você não precisa forçar muito o grafite da lapiseira ou do lápis na folha, fica mais fácil para você apagar e também ele fica um pouquinho mais forte do que utilizando apenas um grafite HB ou H. Se você observar, a maior parte desse vídeo é colorindo o desenho do que desenhando e fazendo a line art. Por quê? Porque por mais que o desenho ele não tenha muitos detalhes, já que ele é praticamente um zoom do rosto do Kakashi, eu tive que fazer várias camadas, tanto no chapéu como na pele. Na sombra, tem praticamente 4 tons de sombra. Tem o tom da pele mesmo, aí tem uma sombra mais clara, uma sombra média e próximo, né, de onde fica a bandana, tem uma sombra bem mais escura. Então, eu me atentei a esses detalhes. Se você observar nessa parte do vídeo, teve uma mudança de cor. Isso aconteceu por causa da iluminação que eu estou utilizando na hora de gravar o vídeo. Por causa do horário que eu gravo o vídeo também, dependendo da iluminação que eu utilizo, dá uma mudança na cor. Então, no vídeo, por mais que no desenho ao vivo a cor fica bonita, fica uniforme, no vídeo parece que a cor está muito estourada, ou muito forte, ou muito claro, mas não ficou uma imagem legal. Essa é a segunda vez que eu faço esse desenho. Por quê? Na primeira vez que eu fiz o desenho, como eu não estava acostumada a utilizar essas cores,
eu comecei pelas sombras do rosto. Então, pra mim, estava ficando muito forte. Só que, no contexto geral, ficou bom. No final do vídeo, eu vou colocar pra vocês a primeira versão do desenho que eu fiz, pra vocês conseguirem observar. Eu já tinha falado isso pra vocês no vídeo que eu fiz do Zoro em relação às sombras. Quando você começa a utilizar um lápis mais escuro, principalmente na folha branca, por causa do contraste entre o branco e a cor, dá uma aparência de que o desenho vai ficar muito escuro e não vai ficar uniforme. Então, um outro conselho que eu dou pra você, que eu percebi nesses últimos dias de desenho, é esse. Finaliza o desenho como um todo, insiste na cor e, se for necessário, você passa o lápis branco para deixar mais uniforme, porque o lápis branco também, ele consegue deixar o lápis escuro um pouquinho mais claro. Nesse desenho, como eu tinha ficado traumatizada com o desenho anterior, que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, eu comecei pelos lápis claros e fui passando para os lápis escuros. Então, eu comecei com rosa claro, depois eu fui pro canela. E como a sombra, ela tem um aspecto mais alaranjado na imagem de referência, eu também passei o laranja. Eu acredito que o maior truque, ou a maior dica, quando você vai fazer pele e sombra na pele, é justamente você pensar no desenho como um todo e ir construindo camadas, porque se você for focar só nas partes escuras ou nas partes claras, você vai ficar inseguro e você vai achar que não vai dar certo. Neste momento que eu comecei a passar esse lápis um pouco mais escuro, eu fiquei desesperada, eu pensei, meu Deus, vai dar tudo errado de novo. E eu queria parar, só que como eu já tinha tido a experiência anterior, eu preferi insistir para continuar e finalizar o desenho. Como essa mesa que eu utilizo, ela tem um pouco de textura e ela acaba marcando o desenho, eu utilizo uma prancheta, essas que você compra em papelaria, embaixo da folha, justamente para que a textura da mesa não interfira no desenho. Nos vídeos anteriores eu falei que a minha mão estava tremendo quando eu tinha que fazer a line art e eu não entendi o motivo, porque geralmente eu não tremo. Eu tenho muita firmeza na mão e eu cheguei na conclusão que isso acontecia todas as vezes que eu não utilizava a prancheta embaixo da folha. Então, provavelmente, esses tremores que acabavam ficando na hora da line art, que é quando fica mais perceptível, é justamente por causa dessa textura que tem na mesa. Mais uma dica para vocês, caso vocês passem pela mesma coisa que eu. O desenho está partindo para a reta final, quase finalizando. Olhando agora, parece que vai ficar tudo horrível. Só que não sai do vídeo não, porque eu ainda vou consertar o rosto, a pele, vou também arrumar as sombras, a bandana, vou pintar o cabelo e os olhos. E vai ficar no final tudo vai ficar uniforme, unindo todas as cores. Então não sai do vídeo não, espera chegar no final. E aí você me fala nos comentários o que você achou. Confesso pra vocês que eu tô gostando bastante de aprender a desenhar e também aprender a pintar. Pra mim está sendo um processo muito relaxante, calmante e divertido. Eu agradeço de verdade vocês que assistem os vídeos, tanto aqui como nas outras redes. Muito obrigada. Sempre que tem preto no desenho, eu prefiro deixar o preto pro final, porque todas as vezes que eu vou utilizar o preto ou o azul escuro, acaba manchando a folha e manchando outras partes do desenho. Então, se eu deixar pro final, eu não corro esse risco, ou o risco é bem menor, né? O risco é pequeno comparando com as vezes que eu iniciei direto pela cor preta. Finalizando a pintura, agora só faltam os detalhes. Eu agradeço vocês por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado.
Agora no final eu vou mostrar pra vocês as duas versões do desenho que eu fiz. E vocês me falam qual vocês preferem. O desenho de baixo é esse que eu fiz com vocês. O desenho de cima foi o que eu tinha feito anteriormente. Eu gostei do desenho de baixo, que ficou um pouco mais escuro. Agora eu me despeço. Até o próximo vídeo.